Assim, a consciência do indivíduo é a lei para todas as condições. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a consciência do indivíduo. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ego? Ô Gilson, a sua pergunta é sobre o que é o ego. Veja, o ego é esse sentimento, pensamento, sensação e percepção que está presente a partir de um centro que está vivendo experiências. Esse sentimento de alguém não é outra coisa a não ser a sensação de separação daquilo que está presente aqui e agora, nesse momento. Então, quando você pergunta o que é o ego, é esse sentimento de separação. É simplesmente isso. Você se vê como alguém separado do outro, separado da vida, separado do mundo. Você se vê separado de Deus. Você se vê como alguém pensando, tendo pensamentos. Como alguém emocionado, tendo emoções. Como alguém percebendo, tendo percepções. Veja, esse alguém é um elemento que se vê separado de tudo isso. Esse é o sentido do eu, do ego. Portanto, é um centro. Nós temos uma periferia. Em torno dessa periferia, nós temos um centro. Então tem eu e o pensamento, tem eu e a emoção, tem eu e a sensação, eu e a raiva, eu e o medo, eu e o outro, eu e o mundo. Isso é o ego. Nós estamos diante de uma falácia, diante de uma ilusão. Nós fomos educados, programados, ensinados a viver assim. Tendo esse sentimento, pensamento de alguém no contato com o momento presente, com a vida como ela acontece. Nesta separação, nesse formato, nesta dualidade, que é esse eu e o não eu, está presente o sofrimento, a confusão, a desordem. Todo esse comportamento egocêntrico, pessoal, particular, de interesse, que faz com que nós nos unamos às pessoas e às situações e aos acontecimentos para extrair de tudo isso algo para esse eu, porque ele se sente incompleto, vazio, insuficiente, precisando de coisas, precisando de sentimentos, de pensamentos, de sensações, precisando de objetos, de pessoas. Então, há uma condição psicológica presente em cada um de nós. E essa condição psicológica é de conflito, em razão da separação, e de sofrimento, em razão desta
dualidade que está norteando nossas vidas. Isso tem nos dado a ilusão desse sentido de individualidade, de consciência individual. Veja, tudo isso é uma coisa aprendida. Tudo isso está dentro de uma forma de pensamento que nós recebemos desta humanidade, desta cultura, desta sociedade, deste mundo. Aqueles que realizaram a verdade, e aqui estamos compartilhando com você a partir desta visão direta. Quando há esta visão direta, todos que realizaram a verdade são unânimes. Eles colocam de formas diferentes, com palavras diferentes, a mesma verdade, a verdade de que há uma única realidade presente. Essa realidade presente não é a pessoa, não é o eu. Não existe esse experimentador com experiências, esse pensador com pensamentos, esse que está emocionado com as emoções, esse que está sentindo os sentimentos, esse que está percebendo aquilo que está sendo percebido, esse que está observando, como sendo o observador, aquilo que está sendo observado. Não existe essa dualidade, não existe esta separação. Isso está dentro de um estado de consciência mental, de consciência egóica, de autoconsciência, que é o que nós chamamos de consciência individual. Esta assim chamada consciência individual, quando você olha de perto para isso, você não vê uma consciência individual, você vê uma visão coletiva de consciência. Aquilo que um ser humano sente, os outros também sentem. Aquilo que um vê, os outros também estão vendo. Aquilo que alguém pensa, outros também estão pensando. Nós vivemos dentro de um condicionamento, de uma programação de consciência humana, de consciência coletiva. A real ciência desta consciência divina nós desconhecemos. A verdadeira consciência individual, ela não é a consciência de uma pessoa, para uma pessoa. Portanto, ela não é a consciência de um indivíduo, é a consciência divina, é a consciência de Deus. Aqui com você, nós estamos trabalhando o fim para esse sentido do eu. O fim para este centro. Se ele desaparece, a circunferência, a periferia, se dissolve. Podemos descobrir na vida a vida sem o centro? Podemos lidar com o outro sem a ideia desse eu e ele? Com a vida sem a ideia de alguém na vida? Podemos lidar com as ações, permitindo que as ações aconteçam sem o fazedor, o realizador, o autor das ações? Isso requer a presença da verdade sobre quem nós somos. Por isso, eliminamos das nossas vidas, dentro desta aproximação do autoconhecimento, essa ilusão, que é a ilusão do eu. Ter um olhar para a vida, ter um olhar para o outro, ter um olhar para as próprias reações, sejam elas pensamentos, emoções, sensações, sentimentos, sem colocar uma identidade presente, essa é a forma
de se aproximar sem o observador, sem o experimentador, sem esse elemento que é o eu no sentir. Então, a forma vivencial de uma aproximação prática do autoconhecimento, que é essa forma de se aproximar de si mesmo, lhe abre a porta para uma visão da ciência de Deus. Então, o elemento mais importante dentro desse contexto, dentro desta ciência da revelação do seu ser, que é meditação, é o autoconhecimento. Descobrir como você funciona é ir além desse mim, é ir além desse eu. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Então não existe tal coisa como esta assim chamada consciência individual. O medo presente em você é o medo presente em qualquer outro ser humano. Veja, os objetos mudam, mas o medo é o mesmo. A ansiedade é a mesma. A raiva é a mesma. Os objetos mudam. O que parece ser a causa da ansiedade, a causa do medo, a causa da raiva, pode ser diferente. Mas a ansiedade é comum a todos, a raiva é comum a todos, o medo é algo comum a todos. O sofrimento é algo comum a todos, o conflito é algo comum a todos. Isso nos mostra que aquilo que você chama de consciência individual é a consciência do ser humano, é a consciência em cada um de nós. Estamos lidando com esse fundo de condicionamento mental, algo presente no ser humano. Descobrir a verdade daquilo que é você é tomar ciência de que há algo presente que está além do eu, além desta consciência da pessoa. Esse contato com a verdade revela aquilo que está presente. Isso que está presente não faz parte daquilo que o pensamento reconhece, alcança, percebe ou pode compreender. Esta é a verdade divina. A boa notícia é que isso é você. Quando a mente não está, quando esta mente condicionada não está mais presente, quando esse sentido do ego não está mais. Na linguagem bíblica, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A consciência Deus, a consciência do indivíduo é sempre a lei, é sempre a presença, é sempre a realidade. Se algo aparece externamente, é apenas um efeito, e, como efeito, não pode ser lei. Como efeito, não pode ser causa. Como efeito, não pode ser poder. Nenhum efeito no mundo tem poder sobre o outro efeito. Isso é uma lei espiritual. A consciência é todo o poder. Todo o poder vem do alto. Deus deu domínio ao homem. Em outras palavras, Deus, a consciência universal, deu ao homem a consciência espiritual individualizada. Todo o poder sobre tudo o que existe no reino do efeito, seja uma pequena flor ou um planeta no céu. No momento em que você reconhece algo no reino do efeito como tendo domínio sobre você, você faz disso uma lei para si mesmo.
E você sofre com isso até reverter sua posição e perceber que é impossível que eu, a totalidade de Deus manifestada, o infinito Filho de Deus, eu, a quem Deus disse, tudo que eu tenho é teu, esteja à mercê de qualquer coisa no reino exterior, de qualquer pessoa, de qualquer condição ou qualquer conjunto de condições. Quando você percebe que Deus, a consciência divina infinita, é a consciência do indivíduo e é a lei para o universo, você toma posse de sua vida e passa a ter algum grau de domínio sobre ela. Caso contrário, você é uma vítima de alguma forma particular de governo, de uma certa quantidade de dólares, ou de germes, infecção ou contágio. Apenas no grau em que você pode perceber a sua unidade com Deus, apenas no grau em que você pode perceber que você é a própria presença de Deus, agindo como uma lei para o seu universo, só nesse grau você pode alcançar o domínio sobre sua existência. Onde Deus está, eu estou. Eu e o meu Pai somos um. O lugar onde eu estou é Terra Santa. Se eu faço a minha cama no inferno, eu, Deus, estou lá. E isso que eu sou é uma lei para tudo que aparece como universo externo ou como universo do efeito. Desistir do nosso medo de qualquer coisa no mundo do efeito é o primeiro passo para alcançar a consciência do Cristo. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre alcançar a consciência de Cristo. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar espiritual, ou então o que é a iluminação espiritual? Veja, Gilson, Joel usa a expressão a consciência de Cristo. Aqui eu uso a expressão a consciência da verdade, a consciência divina, a consciência de Deus. Mas veja, são palavras diferentes. Agora, mais importante que a expressão consciência de Deus, ou consciência divina, ou consciência de Cristo, é a compreensão de que a consciência não se alcança. Então não se trata de alcançar a consciência de Deus, alcançar a consciência de Cristo. Porque não estamos lidando com algo que alguém alcança, que você alcança. Estamos lidando com aquilo que está presente exatamente nesse instante. E é algo que se revela exatamente quando não existe mais nenhum movimento de futuro para alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. A realidade deste ser, desta real consciência, desta divina consciência, desta consciência de Deus ou consciência de Cristo, qualquer nome que tenhamos para isso, nenhum desses nomes retrata aquilo que é a própria realidade. A realidade está além da expressão verbal, além das palavras. A ciência desta realidade, daquilo que é Deus, está presente quando o sentido do eu, do ego, ele é afastado. E ele só pode ser afastado quando ele é visto. E ele só pode ser visto quando dele nós nos aproximamos para olhar de perto o que ele representa. Veja, não se trata de buscar, de procurar ou de tentar alcançar
a verdade. Se trata de investigar aquilo que está presente aqui, que precisa ser visto nesse momento. Ver isso aqui é romper com isso. A compreensão daquilo que aqui está presente é a visão de que isso que aqui está presente não é real. Isso é a compreensão. E quando conseguimos perceber que o que está presente não é real, isso que não é real desaparece. Então a realidade se mostra quando o falso é visto. Ver o falso é ter ciência da verdade. Por isso, a base consiste nesta visão de si mesmo. Quando aprendemos a olhar para aquilo que se passa conosco, nesse instante, nesse momento. E olhar requer um olhar sem buscar alterar, e esse olhar requer um olhar novo. Não se trata de querer se livrar, de querer anular, de querer afastar, de querer fazer qualquer coisa com isso. Basta olhar. Ver o falso é o fim para o falso. Ver a ilusão é compreender esse afastamento da ilusão. Isso ocorre de uma forma natural. Assim nós temos a revelação de Deus, a revelação da verdade, a ciência do despertar espiritual, ou iluminação, ou consciência de Deus. Eu tenho para mim que isso é uma das coisas também aqui importante para colocar para você. Não se prenda à linguagem, não se prenda às palavras. As pessoas ficam muito romantizadas por palavras, apaixonadas por palavras, presas às palavras. Então isso até traz para elas momentaneamente estados emocionais de grande prazer. Mas isso ainda gira em torno de sentimento, de emoção, de sensação. Nós não estamos lidando com a verdade quando estamos lidando com expressões, com palavras. Então não se prendam a expressões como ser, consciência, Cristo, Deus. Nós temos que assumir esta realidade, viver isso. Palavras como amor. Repare, as pessoas não compreendem. Amor não é algo para que você se emocione. Tenha sensações. A verdade do amor está além das palavras. A verdade do amor está além desse amor. É a ciência da realidade, do desconhecido. Há algo presente, há um perfume presente, há uma doçura presente, sim. Mas nesta ciência de ser, isso não pode ficar a nível de sentimento, a nível de emoção, a nível de sensação. Portanto, esse encontro com a realidade é um encontro direto com essa constatação, com esta ciência divina, com esta ciência de Deus. A consciência do Cristo não tem medo de uma doença ou pecado, não tem medo dessas coisas. Diz apenas: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quem te impediu? Pega a tua cama e anda. E por quê? Porque assim concordamos com o adversário e reconhecemos que o único poder é a consciência do indivíduo. Toda vez que você vê pecado, falta
ou limitação na cena externa, em vez de saltar para dar um tratamento, diga: não, você não está me enganando. Você existe como um efeito de um tipo ou de outro, mas você é apenas os trilhos da ferrovia juntando-se no horizonte. E se eu pudesse ver como você é, as faixas estariam nos seus lugares corretos. Meus olhos não mais estão me enganando. Não dê tratamentos a Deus e ao seu universo. E lembre-se que não há outro. Tratamentos em si não têm valor. Ninguém em toda a história da metafísica já mudou uma condição da realidade por meio do tratamento. Nenhuma única melhoria foi feita em todo o reino espiritual através do tratamento. Tratamentos não têm valor, mas a oração sim. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, fica aqui o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde diretamente às nossas perguntas. E segundo, e mais importante, é porque o Mestre compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia do Mestre, e isso é um facilitador incrível para a gente poder compreender o que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz um comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.